nome é João Montenegro, sou consultor na área de sustentabilidade e alterações climáticas e, portanto, eu tirei gestão e quis trabalhar nesta área porque percebi rapidamente, quando concluí o curso, que o problema da sustentabilidade e das alterações climáticas é um problema de gestão. Portanto, nós temos organizações que têm um objetivo, muitas das vezes que são indicadores financeiros que os temos que maximizar, mas percebi que não se pode maximizar esses retornos, esses indicadores financeiros a todo o custo. Ou seja, não podemos cortar certos custos operacionais só para nós conseguirmos ter os nossos indicadores financeiros com bom desempenho. E por isso é que eu quis trabalhar nesta área e explorar este tema. Portanto, só fazer aqui uma breve enquadramento à agenda. Nós vamos falar sobre alterações climáticas, portanto, fazer um enquadramento técnico, o que é o tema, o que é isto, falar sobre os riscos e impactos e oportunidades que as alterações climáticas têm na nossa economia e depois, então, só dar aqui um enquadramento muito geral e não muito exaustivo sobre os compromissos nacionais e europeus que nós temos neste momento. São muitos, não sei se os vamos cumprir, não sei se são os ideais. E depois, por último, apresentar aqui as iniciativas organizacionais. Não vou falar de marcas em concreto, vou só dar exemplo de alguns standards que nos podem ajudar a nós, enquanto consumidores, a tomar no limite melhores decisões. Portanto, eu não sei se aqui do público já alguém ouviu falar do termo ESG. Eu, pessoalmente, eu não o adoro. Já ouviram falar? Pronto, ESG no fundo são umas métricas de Environmental, Social and Governance. Porque é que eu não adoro? Acho que de repente se tornou muito moda e, portanto, acho que hoje em dia fala-se em sustentabilidade, mas nem se percebe muito bem o que é que isto significa. Portanto, quando se fala em temas ambientais, é o foco nas alterações climáticas, o tema da poluição, o tema da água e recursos marinhos, biodiversidade e economia circular. As questões sociais, muito naquilo que é a minha força de trabalho enquanto organização e aquilo que é a força de trabalho da cadeia de valor, que, lá está, numa perspectiva de melhorar indicadores financeiros, eu nem sempre quero saber o que é que a minha cadeia de valor está a fazer. Se estiver a explorar umas crianças noutra parte do mundo para conseguir força de trabalho mais barata, está tudo ok para algumas organizações e, por isso, agora este tema do ISG, pronto, tem coisas positivas que está a fazer com que as organizações se tornem mais responsáveis naquilo que é a cadeia de valor. Tem aqui a temática das comunidades afetadas, que é eu ter, por exemplo, uma atividade de exploração de cacau ou de soja e se calhar vou ter que desflorestar a Amazónia para conseguir ter esta produtividade e, portanto, as comunidades indígenas ficam a sofrer. Portanto, é tudo o que tem a ver com este tópico. Peço desculpa. Depois os consumidores e utilizadores finais e depois o tema da governação é aqui a boa conduta do negócio. E, portanto, aqui o ISG é uma perspectiva muito corporativa, não é uma perspectiva muito pública, enquanto que os ODS é precisamente o contrário. Portanto, é uma perspectiva muito mais pública, porque todas as metas, todos os indicadores são de uma perspectiva daquilo que o país deve cumprir, o que é que os países devem cumprir. E não é à toa que existe um rating que sai anualmente do desempenho e evolução dos países, inclusive Portugal também está nesse rating e eu vou apresentar os resultados mais à frente. Portanto, se tivéssemos que fazer um alinhamento direto, pronto, aqui os objetivos de 1 até 6 seriam da dimensão social, de 11 até 15 da dimensão ambiente e depois do 7 até ao 10 da governação económica. Pronto, no fundo é isto. Quando falamos aqui em alterações climáticas, que é o que me traz aqui, estamos a falar essencialmente aqui de 3 coisas. Da mitigação das alterações climáticas, portanto, descarbonização da economia. Estamos a falar da adaptação às alterações climáticas, que é pensar como é que nós, enquanto economia e também organizações, conseguimos manter o mesmo output com o clima, com as suas secas, com os seus incêndios e com os seus eventos climáticos extremos. Isto para o setor, por exemplo, agrícola e alimentar é fundamental, garantirmos que temos um plano de adaptação minimamente robusto, se queremos continuar a ter a mesma quantidade de alimentos disponíveis. E depois, o último, é a energia, portanto, tudo o que tem a ver com os temas da transição energética. Então, desde a Revolução Industrial, aquilo que é certo é que já aumentámos 1,2 graus, portanto, em 2023, como vocês conseguem ver por este gráfico, foi a temperatura mais alta desde que há registro, e por isso, em 2015, dada esta tendência evolutiva,
Em 2015, definiu-se em Paris, na COP, o objetivo de 1,5 graus, que é um objetivo que, à partida, seria vinculativo e, portanto, Portugal está alinhado com esse objetivo e, portanto, até 2030 tem que reduzir 55% das suas emissões de gases com efeito de estufa, porque isso advém daquilo que é o objetivo da União Europeia. Pronto. Como é que as alterações climáticas efetivamente podem impactar a economia? Há um estudo, penso que tenha sido feito pelo World Economic Forum, que nos diz que 55% do nosso PIB é dependente ou altamente dependente de recursos naturais. Esta camisa que eu tenho vestida provavelmente precisou de linho para ser produzida e, portanto, para a produção de linho é preciso boas condições climatéricas, é preciso que os serviços de ecossistema trabalhem e, para os serviços de ecossistema trabalharem, é preciso um bom clima, porque senão isso não vai acontecer. E, portanto, se desregularmos de certa forma o clima, aquilo que podemos ver no futuro é uma perda de produtividade dos diferentes setores da economia, é um aumento do custo das matérias-primas, e isso também pode ter impacto naquilo que é para nós, enquanto consumidores. Portanto, se as matérias-primas ficam mais caras, os produtos também, à partida, poderão ficar mais caros. E depois o aumento dos custos de operação, que é... Isto não é só para organizações, porque quando falamos em que existe maior probabilidade de incêndios, estamos a dizer que o Estado provavelmente vai ter que investir mais em gastos de supressão, no combate a incêndios, ou então mesmo nos gastos de prevenção. Portanto, aquilo que vimos aqui, e eu agora vou contar uma história sobre o que é as alterações climáticas e os seus potenciais impactos, é que, de facto, desde a Revolução Industrial temos aumentado a nossa concentração de dióxido de carbono. Portanto, atualmente, a concentração de dióxido de carbono é 427 ppm, portanto, tecnicidades, mas aquilo que é o nível de segurança são 350 partes por milhão. Eu, quando nasci, estava, portanto, em 1998, estava a 364 partes por milhão. Portanto, em 25 anos, nós ainda piorámos mais e em 25 anos já estávamos mal. E continuamos, portanto, o esforço vai ser demorado, isto não vai ser um processo que se consegue fazer do dia para a noite, mas a tendência é que, de facto, temos aumentado esta concentração, ou seja, quando olhamos para os níveis pré-industriais, nós duplicamos aquilo que era a concentração de CO2. A mesma tendência acontece com o metano. O metano é um gás com efeito de estufa, com poder calorífico muito superior ao dióxido de carbono. A parte positiva é que 70% deste metano criado é gerado por nós, enquanto seres humanos. Portanto, se o criamos, também conseguimos remover, reduzindo as nossas emissões, claro. E aqui dar nota que, enquanto que o dióxido de carbono tem uma duração na atmosfera de 100 anos, o metano só tem de 7 a 12 anos. Portanto, daqui a 7 a 12 anos, se fizermos alguma coisa, conseguimos não ter metano na atmosfera, o que também seria o ideal. Relativamente aqui ao aquecimento global, portanto, o aumento da concentração, tanto de metano como de dióxido de carbono, tem provocado o aumento das temperaturas médias globais, sendo que a Terra está 1,36 graus mais quente em 2023 face aos níveis pré-industriais. Isto gera o quê? Gera o aquecimento do oceano. Portanto, nos últimos 10 anos foram a década mais quente do oceano desde pelo menos 1800. Isto gera o derretimento dos mantos de gelo. Portanto, o aquecimento do oceano gera o derretimento destes mantos de gelo. A Antártida está a perder gelo a uma taxa média de cerca de 150 mil milhões de toneladas por ano, e já a Groenlândia está a perder 270 mil milhões de toneladas por ano. E este derretimento dos mantos de gelo, aquilo que provoca é o aumento dos níveis das águas do mar. Portanto, a subida do nível das águas do mar é causada principalmente por dois fatores, ou seja, pela adição de água consequente do gelo dos mantos de gelo e glaciares e a expansão também da água do mar à medida que este aquece. Isto leva-nos aqui, que é quando eu ouço muitas vezes, na televisão, comentadores, às vezes a dizerem que o custo da transição é cara. Porque o é. O custo da transição, financeiramente, é cara. Mas também nunca ouvi ninguém falar sobre e quanto é que custa não fazer a transição. Porque não fazer a transição também tem um preço a pagar. Só que, enquanto que o custo da transição pode ter um impacto financeiro no período de 4 a 5 anos, portanto, uma coisa no curto prazo, 4 a 5, quem sabe até 10, calhar, provavelmente até 10, mas o não fazer nada vai gerar impactos financeiros, muito possivelmente, como eu já vou mostrar de seguida, daqui a 20 ou 30 anos.
Portanto, aqui é uma decisão, e eu percebo que seja complicado quem está a tomar as decisões, seja políticas, seja nas suas organizações, de ter que gastar algum dinheiro neste momento, neste tipo de investimentos, mas é que, de facto, vai haver perdas financeiras, quer por um caminho, quer pelo outro. Portanto, quando estamos a falar aqui de riscos de transição, ou seja, do aumento da taxa de carbono, do custo com tecnologias mais eficientes, sejam as renováveis, ou mesmo a questão do mercado, algumas matérias-primas serem mais caras, normalmente isto acontece se nós estivermos a tender para um cenário positivo, ou seja, para um cenário verde, de 1,5 graus. Significa que os nossos governos, as nossas organizações estão a endereçar as políticas certas e, portanto, este tipo de riscos acontece mais numa economia verde. Depois acontece que os riscos físicos podem ser, por exemplo, as secas, os incêndios, o aumento dos níveis das águas do mar, tendem a acontecer mais em cenários de 3 a 4 graus. Portanto, aqui é esta decisão que nós temos que fazer. É de dar nota que, quando se fala em alterações climáticas, nós não podemos só pensar na mitigação, também temos que pensar na adaptação. E, portanto, temos que pensar numa estratégia climática que cubra estes dois temas. E sempre com uma lógica também otimista, que é, das alterações climáticas também podem surgir oportunidades. Ou seja, Portugal pode ter uma oportunidade de endereçar as energias renováveis e ser pioneiro nesta unidade, área de negócio, e, portanto, temos que construir uma narrativa que seja positiva tanto para nós, mas também para os decisores políticos e organizações. E, sobretudo, acho que esta imagem é bem clarificadora. Ou seja, o que é que nós queremos? Queremos ter gastos, como, por exemplo, se calhar investir em energia renovável, que no fundo são ativos para nós, Portugal, não deixa de ser um ativo, tem um gasto, é certo, mas é um ativo, ou preferimos andar atrás do prejuízo e, portanto, os bancos, as seguradoras, terem que andar constantemente a ter que segurar e a perder créditos porque têm este tipo de situações a acontecer. Portanto, só para sistematizar, este é um estudo da Swiss Re, que no fundo, não sei se sabem o que é a Swiss Re, mas é a seguradora das seguradoras, é uma seguradora. Faz um estudo anual sobre o potencial impacto no PIB das alterações climáticas e é aplicado também a todos os países. Portanto, Portugal também teve esse estudo, ou seja, esta é a análise para Portugal, mas aquilo que é interessante neste estudo é que, se nós cumprirmos o objetivo do Acordo de Paris, nós vamos ter, à partida, uma perda no PIB de 4,2%, em termos mundiais. Já está a haver alterações climáticas, já há secas, já há cheias. Ainda esta semana surgiu no anúncio que em França a produção de cereais foi a pior colheita em não sei quantos anos, porque ainda está verde e aquilo não serve. Portanto, já há perdas no PIB, isso é certo. Agora, se nós cumprirmos se nós não fizermos nada, portanto, se tivermos aqui o business as usual, nós podemos perder até 18,1%. Portanto, é o que este estudo indica. Se nós formos com a tendência que estamos neste momento, portanto, entre 2 graus a 2,6 graus, podemos perder entre a 11% a 14%. Portanto, aqui quando temos que pensar, e por isso é que eu fico sempre muito irritado, confesso, quando falam sobre o custo da transição, que eu reconheço que existe, é não falarem também sobre o custo da inação, de não se fazer nada. Agora, só fazendo aqui um breve enquadramento sobre os compromissos e iniciativas. Regulação, eu acho que nunca faltou, acho que agora não falta regulação, é coisa que existe imenso para as organizações. As PMEs até penso que, de certa forma, não têm bem o conhecimento de como é que se alinham com esta regulação toda. Também não sei se isto vai ser a solução, ou seja, alguma da regulação é, por exemplo, reportar a informação de sustentabilidade das organizações. Eu acho que é um bom princípio, pelo menos sabemos o que é que estas empresas andam a fazer em termos de sustentabilidade, mas não sei se vai ser a bala de prata, digamos assim, para resolver este problema. Há um regulamento interessante, por exemplo, que é o Regulamento Europeu para Produtos Livres de Desflorestação, em que, por exemplo, até dezembro deste ano, não se pode vender, ou seja, não se pode importar para a União Europeia produtos que tenham sido alvo de desflorestação desde dezembro de 2020, ou seja, zonas para eu produzir cacau, se a produção de cacau envolveu desflorestação após dezembro de 2020, não pode entrar na União Europeia. Eu, neste momento, não vejo ainda nada a acontecer, ou seja, eu vejo os mesmos produtos no supermercado, ainda não tenho visto grande ação. Portanto, há muita regulação, mas depois a implementação também não se sabe muito bem como é que isto vai acontecer. Portanto, a verdade é esta.
acho que é bom, já estamos a desenvolver coisas. Isto também acho que é importante para dar a nota que o nosso voto é importante, ou seja, muito daquilo que é sustentabilidade nas organizações, eu tenho presenciado isso, acho que vem muito por relação, acho que é um ponto. E aquilo que é a relação mais importante é o Pacto Ecológico Europeu. Ou seja, o Pacto Ecológico Europeu tem um conjunto de eixos, desde o Objetivo 55, tem esta meta vinculativa de redução de emissões de 55% na União Europeia até 2030, que depois tem uma meta ainda em 2040 de 90%, e depois em 2050 aquilo que se pretende é que a União Europeia seja neutra em carbono. Só dar nota que ser neutro em carbono não significa não gerar emissões, ou seja, aquilo que tem que ser garantido é que as emissões antropogénicas, ou seja, produzidas por nós enquanto seres humanos, é equilibrado também pelas remoções provocadas por nós, seres humanos, seja pela florestação, conservação de serviços de ecossistema, etc. Aqui, o Objetivo 55 é, de facto, quando se entra dentro deste pacote, digamos assim, ainda há todo um outro mar de diretivas, nomeadamente o mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, que foi implementado no ano passado, que são coisas positivas. Vou só dar nota de explicar o que é muito alto nível, de forma muito simplista, o que é este mecanismo. Basicamente, uma organização que hoje queira, por exemplo, importar aço para a União Europeia, muitas vezes esta matéria-prima é comprada noutros países, vamos supor que é na Indonésia, que o preço de carbono é €1 por tonelada de CO2. Na União Europeia, atualmente, está mais ou menos a €100 a tonelada de CO2. Quando entra para a União Europeia, estas empresas vão ter que pagar 99. Por isso é que há um ajustamento do carbono nas fronteiras. É uma coisa positiva, ou seja, só aqui para dar a nota não ser tão para a apresentação não ser tão pesada. Portanto, há coisas que estão a ser feitas. Agora, se efetivamente é a melhor solução, ainda é discutível. Depois aqui, não entrando aqui em tecnicidades, mas para mostrar que, sobretudo aqui no setor bancário, que é muito importante, nós conhecemos o que é o conceito de pegada de carbono. A pegada de carbono existe as emissões diretas, que são as emissões que são provocadas nas fábricas, portanto, as emissões diretas. Depois há as emissões indiretas, que é da compra de eletricidade, digamos assim. E depois há o âmbito 3, que é as emissões de toda a cadeia de valor. E, portanto, os bancos, a partir de agora, vão ter que reportar a pegada de carbono dos seus investimentos. Ou seja, um banco, por exemplo, que financia o setor petrolífero, vai ter que reportar quantos euros tem investidos, e estes euros são convertidos num fator de emissão que é euros por tonelada de CO2 por euro investido num determinado setor. Portanto, quando nós pomos o nosso dinheiro no banco, seja ele muito pouco, é o meu caso, mas o dinheiro é investido, não fica lá parado. Os bancos não põem o nosso dinheiro debaixo da gaveta. Portanto, é importante nós sabermos, pelo menos, as políticas de financiamento de um banco. E mesmo que nós não saibamos, podemos sempre perguntar ao banco. E mesmo na agência e no balcão, porque a pessoa à partida não vai saber responder, mas à partida vai enviar um e-mail para esses departamentos específicos. E começamos nós, enquanto consumidores, no limite, a fazer pressão sobre este setor, que para mim é dos mais importantes para conseguirmos atingir estas metas tão ambiciosas de redução de emissões de 55%, 90% ou net zero, porque os bancos são quem financiam a economia. E, portanto, quando nós temos o nosso dinheiro num banco, devemos questionar sobre aquilo que é feito por este determinado banco. Só dar aqui o contexto do que é o net zero e porque é que nós queremos chegar até aqui. Portanto, este é o enquadramento atual, ou seja, nós temos muitas emissões de CO2 e poucas remoções de CO2, porque temos aumentado a nossa queima de combustíveis fósseis, seja através do gás natural, do carvão ou do petróleo, porque temos mais atividades. Hoje em dia já fazemos muito mais viagens, se olharmos para a nossa vida, há 30 anos atrás, se calhar não fazíamos o estilo de vida que hoje fazemos, portanto temos mais emissões, mas também, por outro lado, também temos menos consumidores de carbono, porque temos destruído muito da nossa biodiversidade. Portanto, geramos aqui um desequilíbrio que nós precisamos de voltar a encontrar, que é que as nossas emissões de CO2 sejam equilibradas pelas nossas remoções de CO2. E, de acordo com o IPCC, este equilíbrio deve ser feito o quanto antes. Aqui só falar de uma iniciativa corporativa que para mim me ajuda enquanto consumidor. Eu já trabalhei com a SBTi. A SBTi basicamente é uma iniciativa organizacional que ajuda as empresas a definirem metas que sejam alinhadas com a ciência. Ou seja, o que é a SBTi? É uma iniciativa desenvolvida pelo United Nations Global Compact, pelo CDP e pela WWF,
que basicamente ajuda as empresas a definir metas que consigam cumprir com as metas do Acordo de Paris. Portanto, tem que, à partida, reduzir as suas emissões, acho que é a uma taxa linear de 4,2% ao ano, tecnicidades, mas e as empresas têm que reportar esse progresso anualmente, e as empresas também entram numa lista negra, caso não cumpram, e é público que a empresa está numa lista negra, ou seja, temos o caso das empresas de aviação, acho que há 22 empresas neste momento na Europa que estão sob um litígio de greenwashing, e é público que esses compromissos dessas empresas foi removido, portanto já está lá mesmo que foi excluído o compromisso. Como? É assim, a base de dados, nós conseguimos pesquisar pelo nome da empresa, ou seja, vou supor que vou pesquisar o nome da Zara para ver se tem uma meta definida. Se não me aparecer nada é porque não tenho uma meta. Se eu pesquisar e se tiver a meta, aparece lá, a verdinho, a meta. Se for removida, diz mesmo Commitment Removed, ou Target Removed. Significa mesmo, esta empresa falhou naquilo que é o compromisso anual de reporte. E, portanto, o processo para definir estas metas normalmente é definir uma meta de curto prazo, portanto, uma meta que permita reduzir X emissões até 2030, em linha com o objetivo do Acordo de Paris. Depois, definir uma meta de longo prazo, portanto, uma até 2050. E depois, definir metas também é bonito, mas temos que definir um plano. E, portanto, aqui a terceira fase é sempre definir um plano de ação para reduzir estas emissões. Aquilo que eu tenho visto com empresas é que ainda não há assim, uns planos de ação para melhorar a eficiência operacional, ainda não há uma transformação, acho que ainda não estamos aí, acho que vamos lá chegar um dia, mas ainda não é um objetivo de transformar o meu modelo de negócio. Portanto, não sei se é o mais indicado, mas com os planos de ação que permitem reduzir as emissões, sim. Agora, se conseguimos atingir esta meta de longo prazo com estes planos de ação, já duvido muito. E depois, a quarta fase é remover as emissões remanescentes. Portanto, o objetivo é de 90% das emissões, os outros 10%, então sim, podem ser removidos através de práticas de reflorestação ou de sumidores artificiais que ainda não existem em grande escala nem são financeiramente atrativos. Porquê é que estas iniciativas são importantes? Porque recolhem dados de sustentabilidade e porque nos permite criar outras iniciativas, como é o caso, por exemplo, da Good On You, que eu utilizo bastante para ver o rating de marcas de roupa, antes de fazer a compra de uma determinada marca. E, portanto, basicamente, isto é a plataforma da SBTi. Por exemplo, aqui a Patagónia já tem metas para 1,5 graus até net zero, mas, por exemplo, a Abercrombie não tem, porque aquilo comprometido não significa que seja validado. E, portanto, o que depois gera são estes ratings. Portanto, são recolhidos estes dados. A Good On You, por exemplo, fala da SBTi depois no descritivo e, portanto, permite depois gerar resultados que nos permitem a nós, enquanto consumidores, tomar decisões mais importantes e mais conscientes. Só para finalizar, como é que nós estamos em termos aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e voltando aqui ao início quase do primeiro slide. Portanto, em 2021 nós estávamos, enquanto Portugal, na posição 26, agora estamos na posição 16. No entanto, tivemos piorias em quase todos os ODS. Ou seja, isto não significa necessariamente que nós estamos a melhorar. Pode significar, sim, que os outros países estão a piorar. Porque depois brinca-se com estes números e pronto, parece que estamos melhor, mas não estamos. Portanto, em termos, por exemplo, do ODS 7, piorámos. É verdade que em termos do ODS 1 melhorámos, que é no poverty, mas em Portugal, não sei se no poverty já estamos com... Em termos relativos podemos estar, face a outros países, lá está, mas ainda há aqui muitos desafios pela frente, sobretudo ao nível dos objetivos ambientais. Portanto, quando estamos a falar do objetivo 12, que tem muito a ver com os resíduos, com a economia circular, ainda é todo um desafio que temos pela frente. Portugal também tem metas muito ambiciosas para 2030 no que toca aos resíduos e está a ser pedido para que seja feito em 6 anos aquilo que não foi feito em 30. Portanto, não sei se vamos cumprir, ou se vamos melhorar estes ODS no curto prazo. O ODS 13 e 14 também mantém-se igual e, portanto, esta é a minha conclusão, é que, de facto, em termos ambientais, devia ser a prioridade para Portugal, porque é onde recaem aqui os maiores desafios ao nível dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E pronto, acho que...